Glória a Deus. Pode se colocar sobre os seus pés. Nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Primeiro livro de Crônicas. Glórias a Deus. Glória a Deus. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, para ter uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são para te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como refina o ouro, vem sua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Primeiro livro de Crônicas, capítulo de número 3, versículo de número 5 a seguir. 1 Crônicas, capítulo de número 3, verso de número 5 a seguir. Louvando a Deus pela vida dos nossos irmãos que já estavam conosco na live e os que estão chegando agora. Muita gente chegando agora para ouvir a palavra de Deus. Que Deus te abençoe e fale contigo a partir desse momento. Seja alcançado por essa palavra que vem direto do céu para a tua vida e para a tua casa, onde quer que você esteja. 1 Crônicas capítulo 3, verso 5. E estes lhe nasceram em Jerusalém: Simeia, Sobabe, Natã e Salomão. Estes quatro lhe nasceram de Batsua, filha de Amiel. Nasceram-lhe mais Ibar, Elisama, Elifelete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada, Elifelete, 9. Todos estes foram filhos de Davi, afora os filhos das concubinas e Tamar, a irmã deles. Diga comigo, Ibar. Não, irmãos, mais forte. Ibar, Elisamar, Nogá e Nefeg. Feche os seus olhos, curva a tua cabeça. Pai, na tua presença nós estamos aqui, Jesus,
E que coisa boa, Pai, é poder estar na tua casa. Que privilégio, ó Pai, de poder, Senhor amado, nos alegrar por poder congregar, começar uma semana, meu Deus, juntamente com os nossos irmãos. Pai, cristãos no mundo inteiro anseiam por esse momento. O salmista disse que é melhor um dia, Senhor, aqui do que 1000 em outros lugares. Pai, que privilégio que temos e por isso te louvamos. Também, papai querido, nesse momento, homens e mulheres que abrem um coração aonde quer que estejam e levantam um altar de adoração a ti para ouvir a tua voz que vem dos céus. Pai, é por graça e por misericórdia que o Senhor fala conosco, perdoando os nossos pecados, falhas e transgressões, porque sem o teu perdão a gente não pode, ó Pai, se achegar para pertinho, para ouvir a tua voz, porque os nossos pecados fazem separação entre nós e o Senhor, mas a tua graça, o favor imerecido, o teu perdão, o teu sangue nos lava de todo pecado, e assim podemos nos achegar a ti e ouvir a tua voz. Deus, que não seja aquilo que eu quero falar, mas seja, Pai, como sempre, o que o Senhor quer nos ensinar. Tira toda distração, tudo que o inimigo possa tentar fazer para roubar essa semente, para que essa palavra não venha cair na terra fértil do nosso coração e dar frutos, que seja a obediência e a aplicação dela. Pai, tira todo impedimento e fala, Senhor, que os teus servos ouvem, para a glória do teu santo nome, Jesus. Amém e amém, Jesus. Podeis sentar, meus amados irmãos. Glórias a Deus, glórias a Deus. Queridos, as crônicas dos reis. Eu por muitas vezes, e eu acho que você também, algum momento da vida, você já disse assim: Deus, fala comigo, e fez exatamente isso aqui, ó. Senhor, eu te peço, fala comigo, Pai. Eu preciso de uma palavra, me dá uma palavra, me dá uma palavra. Quem aqui já fez isso? Levanta a mão. Quase todo mundo já fez. Eu também. E eu não sei se já aconteceu com você, mas comigo também já. Da palavra cair no livro de crônicas. E geralmente o livro de crônicas traz um monte de nome. E eu, na minha ignorância, irmãos, por muitas vezes, eu fechei a Bíblia de novo. E falei: Deus, fala mais uma vez. Porque o que caiu aqui eu não estou entendendo nada. Pode ser que com você já tenha acontecido. Comigo, eu tenho que admitir, já aconteceu. Só que, meus amados irmãos, é impressionante como a Bíblia Sagrada é a boca de Deus na terra. E nada, absolutamente nada na Bíblia está aqui por um acaso. Nada na Bíblia se descarta. Inclusive a genealogia. Os nomes, as descendências, são extremamente importantes. Por quê? Porque para Deus, todo nome tem um significado. O que nós acabamos de ler foram alguns dos nomes dos filhos de Davi. Sabe o que quer dizer Davi? Davi quer dizer o amado. Davi quer dizer o querido. Davi quer dizer o favorito. Aí eu pergunto para vocês, não é exatamente o que ele foi? Não é exatamente o que a história dele se resume? Davi não era um amado de Deus. Davi não era o favorito de Deus dentre os seus irmãos, o escolhido de Deus. Então, todo nome tem um significado. E nessa noite eu quero compartilhar com vocês o que Deus falou comigo
sobre esse momento da vida de Davi. O momento em que Davi está em Jerusalém e nascem filhos de Davi em Jerusalém. Olhe para cá, acompanhe comigo a história, porque não foi fácil chegar em Jerusalém. Davi, ele nasce numa cidade chamada Belém. Há pouco tempo aqui atrás, quem tem uma boa memória vai lembrar que nós pregamos, Deus falou conosco sobre Ruth, a nora de Noemi, aquela moça que sem perspectiva nenhuma de futuro, mas com a fé no Deus que a sogra servia, disse para a sogra: eu vou contigo. E ela se levantou e pela fé veio para onde? Para Belém. Pois bem, Ruth se casou, você conhece a história, e ela e o seu esposo foram então avós de Davi, Ruth e Boaz. O pai de Davi, Jessé, era um homem rico, porque você lembra a história, Ruth pela fé foi com a sogra sem perspectiva, mas como Deus sempre honra a fé, Deus deu melhor para Ruth. Boaz era um solteirão, fazendeiro, o homem tinha posse, o homem era um bom partido, foi um remidor para ela, pagou as dívidas, foi um porto para ela, e assim também o pai de Davi nasceu nessa linhagem, né, com terras, com animais, com propriedades. Então Davi é filho de Jessé, um homem rico, um homem importante, e Davi, ele era o caçula, ele era o filho mais novo de Jessé. A Bíblia diz, meus amados irmãos, que essa cidade de Belém, ela ficava aproximadamente 10 quilômetros, isso a gente vê pela geografia, pelos mapas, ao sul de Jerusalém. E aquele menino então, ele vai crescendo, e ele cresce muito trabalhador, ele cresce cuidando das coisas do pai. Davi não foi aquele herdeirinho rico, né? Não, mas Davi foi aquele menino de ir lá para o campo, né? De servir, de trabalhar. A Bíblia diz que Davi era ruivo. Uma linha teológica que diz que aquele salmo que foi atribuído a Davi, quando ele diz assim: em pecado me concebeu a minha mãe, pode ser uma explicação do fato de Davi ser ruivo. Porque quem assiste aqui filmes de época, e aquela era uma época de guerra, sabe que os exércitos inimigos, quando eles invadiam cidades, aldeias, propriedades, coisas muito ruins aconteciam com mulheres, que por ventura podiam ser pegas desprevenidas em suas casas. Então, existe até essa teoria, né, de que Davi pudesse então ser fruto, né, de até uma violência dessas. Fato é que um dia um profeta de Deus foi mandado, o profeta que era juiz, que era político, que era a maior autoridade de Deus na terra e também autoridade constituída entre os homens, o profeta Samuel, ele foi até a casa desse homem de Jessé, e foi Deus que mandou ele ir até lá. Por quê? Porque Deus disse para o profeta: eu tenho escolhido um rei para o meu povo, eu tenho escolhido um homem segundo o meu coração, que vai governar o meu povo segundo a minha escolha, segundo a minha vontade. E foi nesse direcionamento de Deus que o profeta Samuel foi até a casa de Davi. E quando ele chegou na casa de Davi para ungir o rei, só que deixa eu chamar a atenção aqui para você, ninguém naquela casa sabia que o profeta ali foi ungir um rei.
Aquilo era um assunto, um segredo entre Deus e o profeta. Às vezes a gente prega muito sobre isso e esquece de falar. E todos os irmãos estavam ali para ser ungido rei. Não, os irmãos não sabiam que ia ser ungido rei. Sabiam que Deus mandou o profeta da casa. O profeta disse que Deus tinha uma escolha, mas não disse para quê. Podia ser uma escolha como foi a de Elias com Eliseu, que escolheu aquele jovem, passou a capa e foi para quê? Para substituí-lo como profeta. Então na casa, ninguém tinha dimensão que era o rei de Israel que ia sair dali. Sabiam que era uma coisa de Deus, era uma coisa boa. Mas Davi não foi chamado. Isso até vai, né, de encontro aí a essa linha teológica, né, do porquê que Davi não foi reunido com os filhos para ser apresentado ao profeta. Davi estava do lado de fora, né? Davi estava fora. Quando acabou todas as entrevistas, e Jessé tinha dado boa educação para os seus filhos, ele tinha filhos ali que tinham porte, tinham cultura, tinham capacidade aos olhos humanos. Só que o profeta olhava e dizia, não, deve ser esse aqui, deve ser esse aqui, deve ser esse aqui. Mas Deus falou para o profeta, não é nenhum desses. Mas Deus, como não é? E Deus disse para o profeta, eu não vejo como o homem vê. E talvez isso aqui já traga uma resposta para você nessa noite. Porque pode ser que você não seja o favorito dentro da sua casa. Pode ser que você não seja o favorito por nenhum lugar por onde você passou até hoje. Pode ser que você não é o mais queridinho ou a mais queridinha. Mas Deus hoje Ele manda te dar uma resposta e dizer, eu não te vejo como o homem vê. Eu não te julgo como o mundo te julga. Eu sondo os corações. Eu vejo em você aquilo que ninguém vê. Eu dou o valor para você que ninguém dá. E é por isso que você está aqui nessa noite, porque eu te escolhi, diz o Senhor. Pode ser que os seus pais te desprezaram. Pode ser que quem deveria te dar amor não deu. Mas Deus te escolheu e você é amado dele, você é amada dele, você é favorito dele, você é favorita dele. A tua história tem comprovado isso. Quantas vezes Deus te livrou da morte? Quantas vezes você já foi em fundos de poço e a mão de Deus foi lá te resgatar para dizer, tu é meu, tu é minha. Ei, levanta a cabeça, eu te escolhi, diz o Senhor. Está faltando um aqui, não é nenhum desses. Eu fico imaginando a cara do pai. O pai dizendo, não, são esses aqui. Eu estou apresentando o que eu tenho de melhor na minha casa. Deus, Ele contraria qualquer lógica humana. Deus ama quem o mundo não ama. Deus quer quem o mundo não quer. Falta aqui, falta. Ah, verdade. Tem um ruivo, tem um pequeno. Ah, tem um pentelho. Vixe, tem aquela malinha. Tem aquele ali. Ah, eu fico imaginando, algum irmão podia pensar assim, né? Ah, mas aquele ali não tem futuro nenhum. Já falaram isso de você? Você não ia dar em nada? Você não prestava para nada? Já? Você já ouviu isso? Pois é. Ele também estava lá na margem. Ele também estava lá do lado de fora.
Mas Deus escolhe o menor da casa. Deus escolhe o menor da casa. Quando entra o ruivo, quando entra o menino, aí Deus diz para o profeta: tá aí, é esse pequeno aí. Derrama minha unção sobre ele, porque eu vou mostrar que eu sou grande, e quem eu escolho, pequenino, eu pego nas minhas mãos e levanto e exalto, e faço uma grande obra, para que todos olham e vejam, e glorifiquem dizendo: é Deus, é Deus, é Deus na vida dele, é Deus na vida dela, é Deus na vida dele, é Deus na vida dela. Prepara, é isso que já falam, é isso que vão falar a meu e ao teu respeito. É Deus, é Deus, é Deus. Oh, aleluia, glórias a Deus, aleluia. A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 16, verso 13, que a partir daquele momento, o Espírito de Deus se apoderou de Davi. Sabe o que Deus está falando nessa noite? A partir do momento que nós tivemos um encontro, o meu Espírito se apoderou da tua vida. Você não é mais casa vazia, você é minha casa, você é casa de Deus. Nenhum espírito mau tem mais lugar na tua vida, porque eu com meu Espírito faço morada em você, diz o Senhor nessa noite. Se apoderou. Propriedade. Eu sou propriedade de Deus. Você é propriedade de Deus. Você é casa de Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. E aí, aquele menino era um servo. Todo escolhido de Deus é um servo. E ele não tinha idade para fazer parte do exército. Sabe o que é que ele foi fazer lá? Servir pães, queijos, fez as marmitinhas e foi lá levar para aqueles que Deus já tinha levantado, aqueles que já estavam à frente dele. Amados, aprenda uma coisa. Se você não aprender a servir, você ainda não entendeu o processo de escolha de Deus. Enquanto você não entender o processo de escolha de Deus, você não vai passar pelos processos que levam o escolhido a ser um vencedor, que levam o escolhido a viver as promessas de Deus. Você precisa, para romper, celebrar quem rompeu. Enquanto você não aprender a se alegrar pela vitória daqueles que se alegram, ei, você não vai ter entendido nada. Enquanto você não tiver chego a determinado lugar e você olhar para quem chegou dizendo assim: eu queria o lugar dele, eu queria o lugar dela, você não entendeu nada. Enquanto você estiver olhando na vida para as pessoas que estão um passo à frente e dizendo assim: eu gostaria de dar um totó para fazer ele tropeçar, para fazer ela tropeçar e eu passar na frente dela, você não entendeu nada. O que Deus tem para os seus escolhidos, não precisa esses escolhidos agirem para tirar ninguém de determinado lugar. Não precisa. Porque, meu amado, aquele que te escolheu, ele tem uma mão que move o universo todinho.
pode ter a fila que for, pode ter a espera que for, pode ter o tanto de gente que for na frente. Quando chega a tua hora, Ele diz: não é esse, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Manda chamar, porque é o meu escolhido, é a vez dele, é a vez dela. Confia na escolha, na hora, no tempo, no agir de Deus para te exaltar. Confia. O que eu faço enquanto isso, pastor? Segue o exemplo de Davi, vai servindo. Vai servindo. Ele não podia estar lá ainda. Ele falou: mas eu posso servir quem já está. Eu posso servir quem já está. Nós vivemos uma fase muito difícil, a igreja em geral. Muito difícil. Porque as pessoas, elas querem ser servidas, elas não querem servir. Elas querem receber, elas não querem dar. E o Evangelho é justamente o contrário. Jesus ensinou que é muito melhor dar do que receber. Jesus ensinou que é muito melhor servir do que ser servido. E hoje criou-se também um pensamento errado, equivocado, de que você, quanto mais alto tiver, né? Quanto mais alto você tiver, aí você não vai precisar servir. Não existe isso. Os maiores galhos são os que mais se curvam. Jesus ensinou que o maior é o menor. É por isso que ele foi lavar os pés dos discípulos. E os discípulos ficaram sem entender nada. Ué, não era a gente que tinha que lavar? E Jesus estava dando ali o exemplo. A humildade de você se colocar como inferior ao outro, para servir, para proporcionar o bem-estar, para proporcionar o melhor para o outro, para fazer pelo outro aquilo que você gostaria que fizessem para você. O mundo está com muita dificuldade disso. E a igreja, infelizmente, tem sofrido com isso também. A gente separa as pessoas para obreiro, e logo entra um espírito, uma soberba na pessoa, e a pessoa não quer servir, ela quer ser servida. E ela não quer obedecer, ela quer dar ordem nos outros. E está muito complicado. Está muito difícil. Espera a sua vez. Enquanto a sua vez chegar, aprende com Davi. Vai servindo para aqueles que a vez já chegou. Sabe por quê? Para aqueles que a vez já chegou, já passou por onde você está passando. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quando Davi chegou lá para servir, àquela altura, Davi já estava fazendo parte da corte do rei Saul. E o que Davi fazia na corte do rei Saul? Servia também. Foi descoberto como músico, como levita. Olha só, músicos. Davi era chamado para tocar, para aplacar a melancolia, a tristeza, a depressão do rei Saul. Saul na sua depressão, Saul na sua tristeza, se alegrava com a música. E o músico escolhido para isso foi Davi. Então Davi servia na corte como músico para o rei. Quer outra lição de Davi? Tem gente que acha que quando está servindo o rei, não precisa servir a mais ninguém. Davi já servia a Saul, mas para isso continuava servindo aos seus irmãos. Quando ele se apresenta para servir no campo de batalha, fazia 40 dias. Quantos dias?
40 dias, que o exército de Israel estava sendo humilhado. Numa batalha. E naquela época, vou evocar aqui mais uma vez você que acompanha séries ou filmes de época, muitas batalhas eram decididas através de duelos. Vamos poupar o sangue dos exércitos? Vamos fazer um duelo? Quem ganhar o duelo vence a batalha. Aí os inimigos filisteus tinham um gigante, Golias. E aí apresentou, falou: ó, nosso homem é esse aqui, escolhe de vocês. Ou vem o exército todo para a guerra. 40 dias nesse impasse. Os homens olhavam e diziam: é um suicídio enfrentar esse guerreiro. É suicídio, é morte na certa. Todo mundo morrendo de medo. Aí chega o servo Davi. Não tinha idade para o exército. Não tinha armadura para o exército. Não tinha, aos olhos do homem, a menor capacidade. Mas tinha uma fé. E a Bíblia diz que quem tem fé do tamanho de um grãozinho de mostarda pode pedir e ver montes se movendo de um lado para o outro. Quem tem fé no Deus de Israel vive coisas grandes, vive coisas firmes, vive o extraordinário. Davi chega ali, pequenininho, mas com a fé tão grande. Ei, querido, aprenda uma coisa: para o mundo você pode ser sempre pequenininho, e as pessoas olharem e falar: está se confiando em quem, hein? Está se confiando em quem? Está se confiando em quem? Ei, aprende a responder: a minha confiança está no meu Deus que é grande, a minha confiança está no meu Deus que é maior, a minha confiança está naquele que faz do céu cortina, que senta no globo terrestre, que os homens da terra são com pequenos gafanhotos, que a água toda cabe na mão dele. A minha confiança está em Deus. Eu sou pequenininho, mas o meu Deus é grandão. Aleluia. Aí o rei falou: 40 dias ninguém quer enfrentar, vou começar a dar tudo o que eu tenho, do bom e do melhor. Davizinho, conhecendo já a corte, servindo, vendo como é que funciona a corte, a família real. Aí, irmãos, olhe para cá. Você sonhar com coisas grandes, ambicionar coisas grandes, não tem pecado. Não há pecado. Você não pode querer o que é dos outros, tomar o lugar dos outros, dar rasteira em ninguém. Mas ser como alguém, não, isso não tem problema nenhum. Davi lá da corte, lá dentro, ele falou: como músico eu estou servindo aqui, mas se eu fosse dessa família, a mesa era melhor. Se eu chegasse, olha, as filhas do rei, essas meninas são grandes partidos. Quando ele chega lá no campo de batalha, olha a recompensa que um rei desesperado, depois de 40 dias, decide dar para um guerreiro. O rei diz: vou dar a mão da minha filha. Aí o sonhador, o queridinho de Deus, o pequenino, olhou e disse assim: a mão da filha do rei? Uma bênção tão grande dessa? Deus pode me dar. Deus pode te dar muito além do que você pede, muito além do que você sonha. Deus pode te dar. Sonhe. Sonhar não custa nada. Espere o melhor de Deus. Espere o melhor de Deus. Alguém diz assim: você não tem como, você não é de família disso, você não é daquilo, você não é daquilo. Você diz: eu sou querido de Deus, eu sou querida de Deus, eu posso sonhar. Davi falou: pois eu vou ser genro do rei, eu vou derrotar esse homem. Como é que é?
Vou derrotar. Como que você vai derrotar? Ele falou, porque não sou eu que vou lutar. É o Deus que eu sirvo que luta por mim. Você está entendendo como é que você vai vencer essa batalha? Você chegou aqui nessa noite e tem um gigante na tua vida. Você chegou aqui nessa noite e tem uma área da tua vida que está te humilhando. Tem uma área da tua vida que você não consegue passar. Tem uma área da tua vida que está na tua frente, está tudo parado, está estacionado. Ei, hoje Deus está falando com você. Sou eu que vou derrubar. Sou eu que vou abrir o caminho. Sou eu que vou te dar essa vitória. Sou eu que vou te dar essa conquista. Creia, 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 creia. É noite de gigantes caírem. É noite de gigantes caírem. Levanta a tua mão e diga: é noite dos gigantes da minha vida caírem. Tá caindo, tá caindo, tá caindo, tá caindo, tá caindo hoje. Eu preciso terminar. Você conhece a história? O gigante caiu. Deus deu a vitória para Davi, como Ele vai dar vitória para você. Agora as pessoas começam a fazer músicas contando sobre os feitos de Davi. Davi agora começa a ser popular. Ei, amados, te prepara, porque está chegando um tempo de vitórias tão grande da parte de Deus, que quem te desprezou vai começar até cantar para você. Vão dizer que você nasceu para vencer, e já sabiam porque você tinha mesmo cara de vencedor. E se Deus quer agir, ninguém pode impedir. Então você verá cumprir cada palavra que o Senhor falou. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vão se arrepender. vai estar entre a plateia e você no palco. Vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Quem sabe no seu pensamento você vai dizer: meu Deus, como vale a pena a gente ser fiel. na verdade a minha prova tinha um gosto amargo. Gigante, hein? Minha vitória hoje tem sabor de mel. Aí Davi começou: tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel. Ele cantando, o povo cantando. Aquela fase que tudo vai dando certo. Recebe essa fase para a tua vida. Recebe essa fase para a tua vida. Que as coisas vão acontecendo, uma promessa atrás da outra. Oh, aleluia, glória a Deus. Que todo mundo que duvidava de você começa a enxergar e dizer: virou, 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 virou. Deus está abençoando, Deus está abençoando, Deus está abençoando, Deus está abençoando. Vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel. Tem sabor de mel. A minha vitória Só hoje que tem sabor de mel. essa é uma fase que também é difícil. Oh, meu Deus, toda fase para o crente é difícil. Até a fase que tudo está indo bem, está virando, Silo. É difícil. Sabe por quê? É a fase que todo mundo quer ter o que é seu. As pessoas não querem saber como é que você chegou. As pessoas não querem saber o gigante que você derrubou, os ursos, os leões. Não, ninguém quer saber. As pessoas só querem olhar e dizer assim: ah, não, eu quero. Não é para ela estar ali, não é para ele estar ali. Ah, para com isso, senhor. Você não sabe o nosso caminho para chegar até aqui. Você não sabe a nossa história. Mas ninguém sabe. Aí sabe quem começou a invejar Davi? Até quem tinha mais que ele. A inveja é uma porcaria, né, gente? Já aconteceu de pessoas que têm mais que você te invejar?
E você fala, o que é isso? A pessoa tem um monte de coisa, eu não tenho quase nada. O pouquinho que eu tenho a pessoa quer, o que é isso? O rei Saul, o próprio rei, invejou Davi. E aí, a tipificação do invejoso, matar o invejado. Davi começou a sofrer tentativas de morte por inveja do próprio Saul. Davi precisou fugir. E quando ele foge, entra num outro ciclo da vida. Um ciclo de perdas. Todos nós passamos por esse ciclo, tá? Ei, você que está num ciclo desse, não fica se achando que você é vítima mais do que os outros, que você é o mais coitado dos seres humanos, a última Coca-Cola, a última bolacha do pacote. Não, para com isso. Todo mundo passa por essa fase. Davi perdeu o lugar na corte. Davi perdeu o bom emprego. Naquela altura ele já era um oficial do exército. Davi perdeu amigos. Amigos, deixa eu abrir parênteses aqui. Tem muitos amigos na vida que são amigos circunstanciais. São pessoas que você só vai poder contar quando você estiver muito bem. Quando você estiver naquela fase da vida que tudo está dando certo, você vai poder contar com essas pessoas. Mas quando você entrar nesse ciclo aqui que Davi entrou, no ciclo da perda, esses amigos eles somem, desaparecem. Davi entrou nessa fase. E a Bíblia vai nos mostrar que todo mundo abandonou Davi, menos Deus. Deus permite que a gente passe por fases difíceis. Justamente, Ele não se agrada do meu sofrimento. Ele não se agrada do seu sofrimento. Mas Ele usa essas fases para mostrar para mim e para você que com Ele a gente sempre vai poder contar. Que pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta, todavia eu não me esquecerei de vós, diz o Senhor nessa noite, a igreja dele na terra. Eu nunca te abandono, eu nunca te abandono, eu nunca te abandonarei. Eu permiti que tu entrasse nesse vale, com perda, com decepção, com apunhaladas pelas costas. Eu permiti para te mostrar que a diferença na tua vida nunca vai ser a corte, nunca vai ser as multidões, mas a diferença sou eu que te escolhi, sou eu que te chamei, sou eu que te amo. Davi ele vai buscar abrigo lá em Ramá, do lado do profeta Samuel, mas ali também ele foi perseguido. E Deus queria mostrar para Davi: Davi, a sua proteção não é em Samuel, a tua proteção é comigo. Ele sai de Ramá, vai para o santuário em Nob, ali também tem perseguição. Então ele vai, Deus prepara alimento, prepara arma, e ele vai até Gate, uma das cidades dos filisteus. E naquele lugar improvável, naquela cidade, Deus dá treinamento para Davi e capacita Davi para uma fase acima na vida dele. Ei, você não está entendendo nada desse vale, você não está entendendo nada dessas perseguições. Deus está te forjando, Deus está te fortalecendo, Deus está te colocando em níveis acima, em patamares acima, para aquilo que Ele tem para você, que é muito maior, diz o Senhor. Sabe o que aconteceu naquele período? Deus começou a trazer para Davi
pessoas consideradas miseráveis, devedoras, descontentes, depressivas. Mas olhe para cá. Foram as pessoas mais leais que Davi conheceu ao longo da vida. Aprenda a não desprezar quem está com você nos seus dias difíceis. São pessoas que já se mostraram leais. Você não tinha dinheiro, você não tinha churrasco, você não tinha nada para dar. E essas pessoas estavam ali do seu lado. Eu conheci a pastora Janes na favela em São Miguel Paulista. O momento de maior humilhação na minha vida, porque quando eu cheguei naquela favela, meu pai em São Paulo realizou o sonho da casa própria. Eu fui lá ver qual era a casa própria, que a gente morava de aluguel. Quando a gente chega lá, um lugar cheio de barro, um barraco de tábua e com uma lona em cima. E meu pai falou: aqui que eu fiz o empréstimo, aqui que é a nossa casa. Eu falei: eu não venho para cá nunca. Nunca que eu vou vir morar nesse barraco. Meu pai falou: se você, então você paga o aluguel. Menino de 14 anos ia pagar aluguel como? Lá fui eu chorando, amargurado, morar naquele barraco de tábua. Foi ali, naquele barro, naquele barraco, que Deus tinha preparado para mim o melhor presente da minha vida. Olha que coisa. E foi ali que ela me conheceu. E ela falou: eu quero conhecer sua família. Ela conheceu minha casa. Ela conheceu o barraco, ela conheceu a lona, conheceu tudo aquilo. Tudo aquilo. Depois na vida a gente foi servindo a Deus e com muita fé Deus foi abençoando a gente, abençoando, abençoando. Chegou uma fase da vida que a gente tinha carro importado, morava num belo de um apartamento, ela tinha um carro dela, tinha as coisas dela, não precisava trabalhar, cuidar das crianças apenas, e Deus nos abençoando muito. Mas eu nunca esqueci, que foi ela que estava comigo lá debaixo daquele barraco de lona, onde a gente se conheceu com nossos 14, 15 anos de idade. Nessa pior fase de Davi, Deus trouxe para eles um exército de pessoas, no momento mais difícil da vida dele, que seriam leais a ele até o fim. Ei, aprenda a valorizar as alianças dos dias difíceis. Aprenda a valorizar as alianças dos dias difíceis. Quando Davi sai daquela caverna, e todo mundo passa numa fase de caverna, Davi saiu com um grande exército, e ele saiu como um grande líder, porque liderar em tempos fáceis, liderar em fartura e em bonança, talvez seja fácil. Agora você liderar debaixo de perseguição, liderar com poucos recursos, liderar com pessoas muito ainda mais com problemas do que você, ei, isso aí não é para qualquer um, é só para os escolhidos de Deus. É por isso que Davi teve que passar por essas fases. É por isso que você está tendo que passar por essas fases, porque você não é qualquer um, você é um escolhido, você é um querido, você é um amado. Oh, aleluia! Davi mata Saul, porque agora todo o país já sabe o valor que você tem, o líder que você é. Davi falou: eu? Escolhido não precisa matar ninguém para estar no lugar. Quem está aprendendo essa lição aqui hoje? Davi falou: eu não vou tocar no ungido não. Eu não. É ele, Deus. Tentou me matar, tem os pecados dele. É ele e Deus. Deixa Deus tratar. Deixa Deus tratar. Como tem gente que não aprende com Davi, né?
Como tem gente que vive querendo resolver o problema do mundo, derrubando todo mundo. Para com isso. Para com isso. Deus não te chamou para isso, não. Para com isso. Quando vier, ó, mata! Você fala assim, ó, não é problema meu. Isso aí não é para mim. Eu sou escolhido, eu sou amado de Deus. Não é comigo, matar não é comigo. Pode passar. Ei, Davi não matou Saul. A história diz que Saul se lançou sobre a própria lança. Sabe por quê? É Deus que abre o caminho para a gente passar. Agora Saul morreu, ele vai reinar tudo. Não foi assim. Aqui eu termino. Quando Saul morreu, falaram, não, a gente quer que um parente de Saul nos reine. Davi não. Porque pior que seja um líder, ele vai ter os seus favoritos. Por pior que seja um líder, vai ter aquelas pessoas que vão dizer assim, não, é o meu líder. E aí Davi não conseguiu assumir. Ele assumiu uma parte, foi lá para Hebrom. E a capital Jerusalém ficou com a descendência de Saul. Aí eu fico imaginando tanta gente dizendo assim, Davi, pelo amor de Deus, Davi, eu achei que era você. Eu achei que você que ia reinar sobre tudo isso aqui. Ah, meu Deus do céu. Na vida do escolhido, a história sempre é diferente. Sempre é diferente. Você tem uma sensação que para você tudo é mais difícil? Parabéns. É a sensação de todo escolhido, viu? Já aconteceu que você falou, é agora! E quando chegou, não era? É Deus dizendo assim, ó, vai ter um gostinho melhor. É Deus dizendo assim, ó, eu ainda vou te preparar mais um pouquinho. Sete anos Davi reinou em Hebrom, gente. 7 anos com outro lá no lugar que era dele. Mas Deus tem um tempo para tudo. Deus tem um tempo para tudo, repete isso aí. Deus tem um tempo para mim. Diga, Deus tem um tempo para mim. Aleluia, glória a Deus. Depois de 7 anos, o tempo de Deus chegou. Davi chegou em Jerusalém. Agora ele não reinava só sobre alguma parte, não. Ele reinou com todo aquele reino unificado. Todo mundo que torcia o bico para ele, todos aqueles que diziam que Saul era melhor que ele, agora já se rendia. Sabe por quê? Durante esses 7 anos, Deus mostrou que era na vida de Davi. Espera, porque Deus vai mostrar que é na tua vida. Espera, que depois da perseguição, depois da inveja, depois das acusações, depois das derrotas, depois das perdas, depois da caverna, depois disso tudo, Deus vai mostrar que é na tua vida. E a Bíblia diz, e aqui eu termino, fica de pé, que Davi teve filhos em Jerusalém. Prepara que está chegando o tempo de gerar. Prepara que está chegando o tempo de gerar. Prepara que está chegando o tempo de nascer na tua vida. Tudo que Deus te prometeu, tudo que Deus tem preparado, tudo que Deus tem para você. E a Bíblia vai dizer que em Jerusalém nasceu Ibá. Sabe o que significa Ibá?
Ele escolhe, Ele escolhe, Ele escolhe. Prepara que a tua resposta vai ser essa. Prepara que vão perguntar como é que chegou, e você vai dizer: foi Ele que escolhe, é Ele que escolhe, é Ele que escolhe, foi Ele que escolheu, foi Ele que escolheu. A Bíblia diz que teve mais filhos em Jerusalém. Elisama, sabe o que significa? Deus ouviu. Prepara que você vai dizer: Deus me ouviu, Deus ouviu eu na caverna, Deus ouviu eu no vale, Deus ouviu minhas lágrimas, Deus ouviu meu gemido, Deus ouviu quando eu estava dizendo: eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Ele ouviu, Ele está ouvindo, Ele está ouvindo, Ele está ouvindo. Mas teve outro filho em Jerusalém, Nogar. Sabe o que significa Nogar? Significa brilho. Significa brilho. É isso que incomoda o inferno, é isso que incomoda nossos inimigos. Fala tanto mal, persegue tanto, calunia tanto, mas você continua brilhando. Sabe por quê? Porque o teu brilho é de Deus. Você continua brilhando porque o teu brilho é de Deus.